Que alegria estar com você aqui no nosso podcast Pode Crer da Rede Super de Televisão. Eu sou o Fábio Lacerda, vou passar os próximos minutos aqui com você na TV e também no nosso canal da Rede Super de Televisão, onde você pode enviar esse conteúdo para quem você quiser. Tem uma setinha embaixo aí, ó, parece uma asa delta, você clica nela, envia para os seus contatos e vai ser uma bênção, porque é uma bênção ter você aqui com a gente hoje, como é uma bênção também receber convidados tão especiais que vêm aqui para acrescentar no nosso programa, para nos abençoar, para nos ensinar. Hoje não vai ser diferente. Eu estou aqui com a Ana Kelly, que é teóloga. Ana Kelly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, pastor Fábio. É um prazer estar aqui, é uma honra e alegria também. Prazer é todo nosso. E assim, tão novinha e teóloga já. É, um pouquinho, né? A gente vai conhecendo um pouquinho, vai passando para frente. É. Sempre quis estudar a Bíblia, sempre foi você acha que foi um chamado, foi uma curiosidade sua? Você sempre foi a pessoa dos porquês? Qual foi o motivo que você foi atrás da teologia mesmo? Interessante, boa pergunta, pastor. Quando eu me converti, de primeira, aquela fome por Deus acendeu e até hoje essa fome permanece. Eu me converti há 16 anos atrás, pouco mais de 16 anos. Então, eu queria conhecer a palavra de Deus, queria conhecer mais a presença de Deus para a minha vida, para ser transformada, para obedecer a Deus, viver a vontade dele. E isso eu tinha, aí o pessoal vai começar a fazer as contas, né? Eu tinha mais ou menos uns 17 anos de idade quando eu me converti, quando eu conheci o Senhor, comecei a conhecê-lo. E essa fome veio, só que mais ou menos pouco mais de 2 anos depois veio o chamado. A minha vida era de um jeito e Deus falou, não, eu te chamei para isso. Tá, esses 2 primeiros anos, então você ficou na igreja, você ia na igreja, você ia nos cultos, participava das coisas, ou você já estava envolvido em alguma coisa, algum ministério? É interessante também que tem uma característica que eu acho que Deus... tenho certeza, Deus colocou em mim, que é a determinação. Então, desde criança, eu sempre fui uma pessoa determinada para as coisas certas, para aquilo que é correto. Então, quando eu entendi que Deus é real, que é isso que é vida, ao mesmo tempo que eu me entregava ao Senhor, ao mesmo tempo que eu buscava a presença dele, ele mesmo proporcionava situações onde a presença dele fluía através de mim para abençoar as pessoas. Então, foi algo também paralelo. Sim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Olha, a gente vê muitos movimentos de jovens, com conversão em massa de jovens e tudo mais, que para mim não são muitos. No Brasil são poucos até. E eu vejo eles sempre isolados, né? Eles saem até, fazem evangelismo, tudo. Mas é assim, ó, tem aquele grupo de tal igreja, tem um movimento muito forte de jovem ali. De repente já tem outra igreja que já não tem um movimento tão forte de jovens, né? Tudo Sim. mais. E o jovem, na sua maioria, que não está inserido nesse contexto evangélico, por mais que as pessoas falem assim, é muito mais fácil evangelizar um jovem do que uma pessoa de mais idade e tal, mas eu não acho. E eu servi na Lagoinha, tem 20 anos que eu estou na Igreja Batista da Lagoinha, e eu e a minha esposa servimos 10 anos só em ministérios de evangelismo de vários tipos dentro da igreja. Então, assim, acho que nem de perto é mais fácil evangelizar um jovem do que uma outra pessoa de mais idade, ou até uma criança. Então, como que você caiu nessa rede aí? Você tinha uma amiga, você participou de um grupo... Por que você teve um problema? Por que você foi para a igreja? A minha mãe, intercessora, mulher de Deus, ela foi a primeira a se converter na minha casa, na minha família. Então, existe toda uma história também. Eu ouvi destruição de casamento dos meus pais. E os meus pais ficaram mais ou menos quase 12 anos, divorciados, separados, sem se ver, sem se falar. Uma destruição total na família. E tempos depois, a minha mãe se converteu. Ela foi a primeira, mas eu, Ana Kelly, eu dava muito trabalho para ela, especialmente na adolescência. E ela diz, segundo a minha mãe, ela falou, olha, quando eu não sabia mais o que fazer com a Ana Kelly, eu a entreguei para o Senhor. Então, ela orava, através das orações, intercessões, de madrugada, ela se levantava para interceder pela minha vida. E eu ouvia os sussurros dela, Senhor, transforma a vida da Ana, isso em casa, liberta isso em casa.
E a gente já frequentava a Lagoinha, mas eu não tinha me convertido ainda. Ela já participava da igreja, dos ministérios, e ela tinha feito um curso de oração, então ela aprendeu como orar pelos filhos também. Ela intercedeu por mim, pelo meu irmão, e em menos de um ano aproximadamente, as orações começaram realmente a serem respondidas, e aquele vazio, né, que a gente sabe que todo ser humano tem, que eu não conseguia mais preencher, e por livre, espontânea vontade, sem a minha mãe ficar pegando no meu pé, eu comecei a falar com a minha mãe que eu queria ir à igreja. Eu lembro que eu comecei a vir para os cultos na Lagoinha, os cultos da terça-feira, que eram com o pastor André. Com o pastor André, maravilhoso. Exato, exato. Hoje com o pastor Flavinho. Mas tudo, o início do culto fé foi maravilhoso. É muito especial, é especial, é singular. Então eu comecei a vir e eu chorava nos cultos e não entendia por quê. Meu Deus, o que está acontecendo? E num desses cultos, nos cultos de domingo também, eu gostava muito da parte do louvor, das orações. Aí foi quando realmente eu me entreguei a Jesus ali. Sim. Então eu vejo que sabe, ganhar uma pessoa para Cristo é um conjunto de várias ferramentas. No caso aí, você identifica que foi a oração da sua mãe. A oração dela, sim, com certeza. Agora, gente, eu vou te fazer uma pergunta, você vai responder só se você tiver liberdade de responder. Senão você não precisa falar, pode mudar de assunto aqui, que não tem mimimi nesse programa. Mas quando você fala assim, eu dava trabalho para minha mãe. Que tipo de trabalho você dá? Porque às vezes vem algumas pessoas e falam assim, eu dava muito trabalho para minha mãe. A gente fala assim, o que você fazia? Não, eu ficava até meia-noite assistindo televisão. Entendeu? E minha mãe mandando eu ir dormir. Então, assim, que tipo de trabalho você pode falar e você tem essa liberdade de falar? Posso, porque faz parte do meu testemunho. Devido ao contexto, né, eu esqueci só de mencionar aqui, já são 10 anos e meio que o casamento dos meus pais foi restaurado. Eles se casaram novamente. Segura isso aí, não fala mais não. Então, vou falar mais não. Segura isso aí que nós vamos falar isso daqui a pouco. Porque isso aí é muito especial. Muito especial. A gente precisa falar disso aí. Nós vamos falar daqui a pouco. Exato. Então, devido ao contexto... Então, o trabalho que você dava para sua mãe. Isso, com relação ao trabalho. Então, todo o contexto que eu vim ali, né, da falta de passividade entre o pai e a mãe por conta das confusões que tinham dentro do lar, a gente sabe, e eu acredito que já teve aqui pessoas no podcast, no Pode Crer, que falaram muito da questão da infância. Sim. Da infância, da adolescência, quando os filhos deixam de receber algo que é necessário receber ali para serem construídos como seres humanos completos. Então, isso são coisas que acontecem mesmo. Totalmente. E o que eu me tornei uma pessoa muito rebelde. Muitas coisas eu vivi assim, precocemente eu comecei a trabalhar cedo, não há nada mal nisso. Claro. A pessoa tem que aprender a trabalhar, que é uma bênção, mas para muitas coisas, com 12 anos de idade, infelizmente eu já bebia, às vezes eu consumia bebidas alcoólicas. 12 anos. E tinha amizades com pessoas de mais de 20 anos. Hoje em dia, de polícia hoje. Se tivesse, então, eu ia para lugares com amizades erradas. Então, assim, com 12 anos eu tinha amigos muito mais velhos do que eu, sei lá, com 20 anos de idade, 30 anos, porque a minha cabeça já estava muito lá na frente por conta das violações dentro do lar, do desapontamento, né, familiar. Você amadureceu para as coisas do mundo, para as coisas ruins, muito rápido. Muito rápido. Devido a esse trauma que você viveu dentro do lar, essa carência também. Exatamente. A carência é um problema para o adolescente, né? A carência é um problema sério e a raiz está na infância. Então, assim, a questão da rebeldia, das amizades erradas, né, de querer namorar cedo, todas essas questões. Te cortando assim. Uma malcriada em casa. Impressionante assim, o seu testemunho, olhar quem você é hoje, uma teóloga, uma escritora, missionária. Amém. Nós vamos falar disso tudo. Porque eu tenho uma filha de 11 anos e que vai fazer 12 daqui a pouco. Minha filha brinca de boneca ainda. Ela escolhe. Esse Natal, por exemplo, pedimos lá perguntando o que ela queria de presente de Natal e ela falou, não, eu quero a casa da Barbie, que eu nunca tive. Né? Ela brinca, ela faz roupinha. Então a gente vê assim que já é uma menina grande, ela é até mais alta que as tias dela, só que é uma criança. Não é uma criança. Então quando você fala assim, você com 12 anos, que você já bebia bebida alcoólica, né? A gente consegue ver o contexto
não é de liberdade que você tinha, mas de quase que um abandono. Uma violação. Da sua infância ali. Exatamente. Quando os pais deixam a desejar, a minha mãe ela foi no passado. Hoje eu falo isso aqui em público porque os meus pais testemunham publicamente, já testemunharam aqui também, em outros programas, então não há nenhum problema. O meu pai hoje é outra pessoa. A minha mãe ela foi muito vítima, né, da situação ali também, mas por conta disso acabou cometendo as suas falhas, por limitações, e isso pesa na vida das crianças. Em casa somos 2, meu irmão e eu, ele é mais velho, 1 ano. Então, assim, ficam os buracos, as lacunas. E aí, se o evangelho não chega logo, o que vai chegar? O mundo, as coisas do mundo. Então foi dos isso 12 aos que 17, você teve essa vida de liberdade assim que você queria. Talvez um pouquinho antes. Pouca coisa antes. E aí você... Porque a gente ficou meio jogado para lá e para cá por questão das confusões no lar. Você fala assim, antes de 12 anos? Algumas violações também antes dos 12 anos e que nos levavam muito cedo a ambientes que não eram para crianças. Sim. Não é para ninguém, aliás, nem para o adulto. Então, antes dos 12 anos, você já estava solta aí? Já estava solta. E aí, solta. Depois da conversão da sua mãe começa a interceder pela sua vida. Interceder pela minha vida. E aquilo ali... Ela é uma mulher de Deus, minha mãe. Você viu Deus agir mesmo, tocando o seu coração, porque pelo que você conta, você não foi assim evangelizado, alguém te parou na rua, te convidou... Foi sua mãe mesmo que fez isso aí com você. Eu tive uma marca muito especial. Porque isso é muito bom para as mães. Sim, eu não encorajo. Desistirem das suas filhas. Não desistirem. Eu tive 2 amigos na escola, quando eu tinha também 12 anos, que eles eram crentes mesmo, cristãos. E eu me lembro que eles sempre tentavam criar programações e me convidar. Então, coisas que me chamavam a atenção, músicas, louvor, eu não canto, mas são coisas assim que eu aprecio muito. E eu ia. E mais tarde, anos depois, eu fui entender que eles estavam semeando também o amor na minha vida. Eles iam na minha casa, tinha tempo de qualidade. E, com certeza, hoje eu creio que eles oravam por mim também. Isso eu fui enxergar anos mais tarde, depois da minha conversão. Mas o forte foi a questão da minha mãe interceder. Porque o meu coração era muito duro, eu era muito orgulhosa, arrogante também. Eu respondia à minha mãe. E, pasmem, mas eu fui disciplinada pela minha mãe, tomei couro até os meus 18 anos, até a minha conversão, 17 para 18. Porque os pais têm que fazer isso, isso é bíblico. Mas houve um momento que ela entendeu que a coisa era espiritual também, era muito brava ali. E as orações da minha mãe, quando eu ouvia de madrugada, eu era acordada, ela não orava alto, mas eu tenho sono leve desde sempre, e eu ouvia ela orando, aquilo quebrantou meu coração. Aquilo começou a me moer por dentro, no bom sentido, e foi aí que eu comecei a caminhar. Fui para a igreja. Fui. Mas nunca mais me desviei. Olha, é interessante você contar essa história de antes dos 12 anos, você já não está sobre os cuidados diários do seu pai, que a gente sabe que, não estou falando que você é melhor nem pior do que ninguém pelo que você passou de maneira nenhuma, mas meu filho, eu moro assim a 5 casas da minha mãe, né? Minha filha não vai sozinha, né? Alguém tem que ir com ela. Eu faço questão de ter esse cuidado assim. É o correto, né? Então você me contando essa história só não me impressiona por causa dos relatos que eu recebo no meu direct, de mães desistindo de filhas. Porque a gente faz aqui uma campanha do Ore Comigo no meu Instagram, então a gente recebe muitos pedidos de oração. E um dos pedidos de oração que eu recebo muito, além de casamento, além de perguntas assim de como que lê a Bíblia, é sobre filha, e até mais do que filho. Não estou falando que as meninas dão mais trabalho, sim, mas mais do que filho, a filha. Talvez porque a mãe tem uma preocupação maior, acho que o filho sabe se cuidar melhor por aí na rua, né? Então eu recebo muito relato assim, Kelly, de mãe falando assim: pastor, minha filha tem 13 anos e ela já está no 3º namorado e eu já desisti dela. Eu não tenho mais o que fazer, me ajuda. Né? Então a gente vê que, obviamente, que se uma adolescente dessa quiser
existem maneiras de ajudar ela a tirar dessa vida, porque geralmente uma pessoa, às vezes dessa, já está numa condição até de vício, em bebida, em droga, em tudo mais, né? Mas também a gente tem que explicar para as mães, e é bom o seu testemunho por causa disso, que elas não devem desistir em oração das suas filhas. Ainda mais numa idade dessa, de 13 anos. Exatamente. Primeiro, as mães, os pais, tanto pai quanto mãe, mas hoje a gente sabe o nível de orfandade por parte da figura paterna que tem hoje. Mas as mães devem entender que Deus lhes deu um nível de autoridade sobre os filhos, uma autoridade espiritual. Quando os pais oram pelos seus filhos, todo o inferno tem que tirar as mãos mesmo de cima dos filhos, porque é uma autoridade de Deus, uma autoridade delegada de Deus. Então, tem coisas que Deus quer fazer, mas que Ele espera uma cooperação nossa. Isso é um princípio da soberania de Deus. E eu lembro, a minha mãe, ela usou essa autoridade. Interessante, pastor Fábio, o senhor falando sobre essa questão de mais meninas, mais filhas do que filhos, que as mães pedem oração. O que a gente vê é que, por conta dessa orfandade por parte de pai, a gente sabe que a mulher, a filha, a menina, ela tem uma necessidade específica de um pai. Ela precisa de um colo, ela precisa de uma apreciação, ela precisa que o pai a coloque no colo e diga: filha, você é linda, você é maravilhosa, porque se ela tiver isso dentro de casa, ela não vai procurar na rua, ela não vai viver coisas precocemente de forma errada. Então, existe esse buraco, por isso que a maioria são moças. Claro, tem também os rapazes que têm outras lacunas em seu ser por falta de ter um pai de verdade dentro de casa, ou um pai presente. Então, a orfandade é uma coisa muito séria, mas a gente combate também o espírito da orfandade, em primeiro lugar, com oração, intercessão, entendendo e profetizando a aceitação de Deus Pai sobre esses filhos. Sim. Foi algo que virou na minha vida. A chave na minha vida, assim, que eu recebi de Deus foi a revelação da paternidade de Deus. Sim. Foi isso que me colocou no meu original. Isso acaba formando a igreja também, de Cristo, né? Uhum. Porque muitas vezes quando se fala em igreja, quando a gente chama a pessoa para ir para a igreja, a pessoa acha que vai encontrar na igreja só pessoas assim que são filhos de crentes, criados dentro do ambiente da igreja, boazinhas, certinhas, que vão namorar depois que sair da faculdade já para casar. E a igreja não é formada por essas pessoas. Não. Né? Eu sempre costumo dizer assim, olha, eu cheguei na Lagoinha 20 anos atrás, sozinho, depois com a minha mãe, e eu ficava ouvindo alguns testemunhos de pessoas que falavam assim, eu sou da 5ª geração de evangélico, eu sou da 5ª geração de crente, da 6ª. E eu falava, meu Deus, eu queria tanto ter sido, porque eu não sou, apesar da minha família ter sido maravilhosa, da minha mãe ter sido, hoje eu olho para trás, vejo minha mãe não era da religião crente, mas era uma cristã de verdade, sempre foi. Tanto que minha mãe é uma mulher que eu falo assim, minha mãe converteu, batizou e não mudou nada. Porque eu não tive minha mãe mudar. Minha mãe é semelhante. Era de uma outra fé, Sim. que não era protestante, mas era mais crente que muita gente. Meu pai mudou bastante. Depois que ele converteu, já está morando com o Senhor há 11 anos, mas morreu missionário, cuidando de morador de rua, de mendigo. Meu pai virou uma bomba relógio do inferno, assim, aqui na Terra. Mas é importante as pessoas ouvirem uma pessoa com coragem de contar o relato igual ao seu, para saber que nem todo mundo que está dentro da igreja teve o tempo todo uma criação do pai, uma criação da mãe. Verdade. Nem todo mundo teve um cuidado que uma mocinha tem que ter. Nem todo mundo teve, a igreja é feita disso. E ali dentro é que existem as curas, ali dentro é que existem a quebra dos traumas, o reconhecimento de Deus como Pai, porque eu sei disso e você também sabe, muito melhor do que eu, que a pessoa que tem problema com o pai, mesmo que não tenha problema assim de conflito, mas a falta do pai, ela acaba trazendo para a pessoa um distanciamento de Deus também. De Deus Pai, verdade. Né? Não consegue ver essa identidade de Deus Pai, porque se o pai dela aqui na Terra não exerceu esse papel, por que Deus vai exercer esse papel para ela? Inevitavelmente, pastor, a visão que a pessoa tem do pai terreno, inevitavelmente vai ser a visão que ela terá de Deus Pai, a menos que o Espírito Santo venha
e revele para essa pessoa que o nosso Deus Pai, ele é maravilhoso, ele é perfeito, sabe? E uma coisa a ser entendida aqui é que todas as pessoas, quem nasceu no lar cristão, quem não nasceu, todas estão ou estavam, dizendo assim também, em estado de queda. Foi para isso que Jesus veio. Ele veio para restaurar todas as pessoas. A conversão é uma porta de entrada, né? A conversão não é um fim em si. Tem pessoas que pensam, convertir está tudo bem. Não, agora é que começou. Agora é que vai começar a limpeza, a libertação, a transformação. Agora é que vai começar tudo. Ô, Kelly, quando você fala em restauração, você me chama a respeito a um assunto que eu me preparei para tratar esse ano junto com a minha esposa, que é sobre o casamento, que a gente recebe muitas mulheres reclamando, que querem separar, homens também, homens confessando assim, falam, pastor, eu traio a minha esposa, ela me trai, a gente sabe e a gente já não suporta mais um ao outro e nós queremos separar e nós somos da igreja. Então, eu combinei com a minha esposa, esse ano, nos números de perguntas que nós recebemos no direct, nós vamos direcionar mais só para os casais. Nós vamos gastar nossa energia mais com os casais. E você contou aqui que o seu pai e sua mãe foram casados. Por quantos anos eles foram casados? 14. Então eles tinham 14 anos de casados. Com 14 anos de casado, eles se separam. Mas foram 14 anos atribulados. 14 anos de tribulação. Isso, Aí eles separam. Na verdade, não separam. Na verdade, a minha mãe foge com os 2 filhos, senão ela iria morrer. Já ouvi essa história. Sua mãe vai embora, abandona seu pai, porque senão vocês corriam um risco de vida. Exatamente. Tá. Aí eles ficam quantos anos separados? 11 anos e meio. 11 anos e meio. Isso sem se ver, sem se falar? Sem se falar. E sem vocês terem contatos... Sem você ter contato com seu pai? Sem contato. Meu irmão e eu fomos retomar o contato com meu pai depois de 8 anos de separação. Tá, Ana Kelly, que história, que testemunho, menina. Olha, olhando para você, assim, não dá para acreditar tanto sofrimento que você já passou, tantas dores que você já passou, tanto sentimento de vazio que você deve ter tido pela sua vida, tanta falta do pai, da mãe. Sim, não dá para acreditar vendo a pessoa que Deus te transformou, porque dá para ver os brilhos de Jesus nos seus olhos. Aleluia. Né? E a pessoa centrada que você é hoje, e tanta coisa que você fez, é teóloga, é escritora, é missionária. É muita coisa, jovem. Um pouquinho de tarefa aí. É igual diz um pastor querido amigo meu lá de Boston, pastor, o bispo Tenório. É muita coisa, jovem. Eita. Agora, é o seguinte. Sim, pastor. A gente recebe muitas perguntas aqui, não só perguntas, pedido de oração, reclamações, ajuda sobre casamento. Pessoas que querem divorciar, pessoas que foram traídas, pessoas que foram agredidas, pessoas que foram machucadas e pessoas que até não aconteceram nada, mas acham que não amam mais. Quer chutar o balde, né? Eu gosto dela, ela gosta de mim, mas não está dando certo mais. Chegou ao fim. E você tem uma história que não é comum dentro da sua família. O seu pai e a sua mãe foram separados 12 anos, 14 anos de um casamento conturbado. Sua mãe foge de casa com vocês por causa do risco de vida que vocês sofriam. Só que sua mãe converte. Aí agora você vai contar do seu pai, se ele converteu, o que aconteceu. E 12 anos depois, eles reatam o casamento e estão casados. Gente, se casam de novo. Isso aí se casaram no papel e Serginho, esse é o documentário que você falou que tem? Tem um negócio assim no YouTube, né? Tem sim. Não, foi tem que falar gravado com a gente. em 2013. Olha como que Deus é cuidadoso, ao mesmo tempo, mesmo diante do caos, das situações ruins, porque a gente sabe que Deus não orquestra coisas ruins. A gente sabe que muitas coisas são frutos do pecado, as maldições, etc. Né? Então, só que nesse interim, minha mãe, pouco antes dela tomar a decisão de sair de casa, e foi pela quinta e última, ela tinha poucos meses, tinha 3 meses de conversão. Ela tinha convertido recentemente numa igreja pequena, isso em outro estado. Vou falar aqui na Bahia, meus pais são baianos, sou paulista. Oxente, mas a gente mora aqui eu já tenho quase 22 anos, com meu irmão, minha mãe e meu pai têm menos tempo. Então, minha mãe converteu e ela veio, nós viemos para Belo Horizonte sob revelação de Deus. Olha só. A gente não conhecia nada de... como que eu vou dizer, vida cristã, igrejas cristãs, a gente não conhecia nada disso, nada.
e ela teve uma revelação do Senhor através de sonho de uma igreja redonda, não vou falar qual é, né, de uma igreja e da cidade para onde ela deveria ir. E ela entendeu que aquilo foi Deus falando com ela, olha, pega as coisas e vai, que eu estou livrando vocês da morte precoce aí. Então nós viemos para cá, chegamos dia 12 de março de 2001 em Belo Horizonte, com R$100 no bolso, mala e cuia. Começamos a vida do zero, do zero, do zero. Eu tinha 12 anos e meio de idade já, quase 13 aproximadamente. E nesse tempo começamos a caminhar na igreja. Eu ainda não era convertida, que eu converti depois. E minha mãe foi experimentando o poder de Deus. Deus foi fazendo uma obra na vida dela, no interior dela. Nesses anos de separação, minha mãe experimentou cura interior, libertação. Ela experimentou muitas transformações também. Então, eu vejo assim, pastor, quando Deus quer restaurar algo, na verdade, em tudo aquilo que diz respeito à vontade dele, que nós vemos na Bíblia claramente estampado, quando é quebrado, Deus quer restaurar. Deus, ele quer, mas a gente precisa dar respostas para isso. Mas antes disso também precisa haver uma mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade, conforme a palavra de Deus, aprendendo a pensar como Deus, vai produzir em nós cura nas emoções, libertação. E foi isso que a minha mãe, primeiro, entre nós três, meu irmão, eu, minha mãe começou a experimentar muitas curas. Conheceu Deus Pai, a paternidade de Deus. Foi uma revolução, estou resumindo aqui. E depois disso, eu então me converti. Meu irmão converteu depois, pouco tempo depois, e eu me converti. E eu passei também por esse processo. Eu era uma pessoa destruída, eu tinha autoestima lá embaixo, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha autorrejeição, eu tinha tudo quanto é lixo espiritual entulhado na minha alma. Isso desde sempre, desde a minha infância. Mas, assim, até a minha conversão. Que você identificou isso mesmo, foi próximo à sua conversão. Eu identifiquei com pouco tempo depois da minha conversão. Existiu uma época que você estava no oba-oba. Estava no oba-oba. E aí depois você começou a ver que aquilo ali era um problema para você. Na verdade, o oba-oba, as coisas erradas que as pessoas fazem são fruto de algo. Então, eu comecei a identificar que todas as minhas ações e reações erradas eram resultados também de feridas emocionais. Tá, você já não resultados de coisas, assim. Apesar de você estar nesse ambiente, você já não se sentia bem com aquilo também. É isso? Você fala com qual situação? Com uma vida mundana, por exemplo. Não, aquilo já não estava me satisfazendo. Não satisfazia. E quando eu conheci Jesus, eu perdi o gosto por aquilo. Graças a Deus, eu nunca voltei para o mundo. Cada vez mais eu amo o Senhor. Amo com toda a minha vida. E sou grata pelo que Ele fez em mim, na minha família. Uma gratidão tremenda. Mas eu passei por esse processo. Hoje eu vejo que as pessoas querem restaurações de algo. Me dá essa bênção aqui, Senhor. Mas elas não querem passar por um processo de confronto também, de confrontar dores, traumas, mentalidades erradas, pecados, porque é assim também. Feridas não saradas nos levam a pecar. Por exemplo, se uma pessoa é arrogante, orgulhosa, soberba, ela tem um problema de rejeição nela. Ela tem feridas ali que ela não sarou. Feridas não saradas levam as pessoas a pecarem. O pecado, por sua vez, abre portas para espíritos malignos. Aí vem a influência maligna. Então, tem que ter esse confronto, esse trabalhar de Deus no reino dele, estando no reino dele, para sermos transformados. E eu experimentei muitas curas, mudanças, transformações, confrontos também no meu caráter, que eu tinha um caráter quebrado. Eu fazia muita coisa errada também. Você reconhece isso, assim? Tranquilamente, porque eu não sou mais essa pessoa. Hoje, olha como que Deus faz as coisas. Hoje eu ensino sobre o caráter cristão, é uma das matérias. Inclusive você tem um livro que chama O Caráter de Deus, que está no e-book. Exato. Como que mostra aí a capa do seu livro para a gente, vamos ver qual câmera, se a pega melhor. Deixa eu pegar essa câmera aqui. Então, esse é o livro em formato e-book, O Caráter de Deus. Vê se a câmera pega bem aí. O caráter de Deus, conhecendo melhor os atributos de Deus.
Esse é o nome do livro. Então, essa é a segunda edição, edição ampliada e atualizada. Foi lançado recentemente, em dezembro. Aqui são 280 páginas, pastor, que, na verdade, eu posso dizer assim também, é um fruto do meu relacionamento com o Senhor nesses anos, do conhecimento real do caráter dele, porque nós só podemos também experimentar mudanças na nossa vida, restaurações, quando a gente conhece a Deus. Paulo, ele orava lá em Efésios 1:17, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? Para que vocês conheçam melhor a Deus. Conhecendo melhor a Deus, nós nos conhecemos quem somos. Quando a gente se conhece, nós conhecemos o propósito de Deus para a gente. E toda essa revelação, todo esse conhecimento produz o quê? Transformação, produz restauração, cura. Então, eu passei assim por esse processo, minha mãe, meu irmão e eu. Aí, então, imagina um processo de anos. Tem pessoas que pensam, Deus vai me transformar em uma semana. Não, não vai. Não vai, porque o diabo levou muitos anos para implantar coisas no nosso coração, na nossa vida, e que se Deus fosse remover de uma só vez, possivelmente a gente iria morrer, não iria aguentar a pressão do poder de Deus também. Então, Deus ele faz de modo processual, porque é uma caminhada. Enquanto Deus está trabalhando em nós, Deus está também se revelando para a gente. Sem dúvida. E a gente viveu isso esse tempo, em tudo, uma transformação de dentro para fora, de dentro para fora. Às vezes a gente em casa pega as nossas fotos e fala, peraí, essa não é você não, mãe, irmão, pai, Ana. Deus, ele nos muda, ele nos enche de quem ele é. E então, o que aconteceu? Eu recordo que em 2010, eu estava terminando o primeiro seminário teológico que eu tinha feito, e eu fui buscar o Senhor, eu fui agradecer a Deus por aquele ano incrível, pastor, aquele ano. E eu lembro que Deus disse assim para mim, filha, você ainda não faz ideia do que eu quero fazer na sua vida, na sua família. E aí eu estava ali sozinha em casa, ajoelhada, e eu falei, o quê, pai? O quê? E eu tive a visão da restauração do casamento dos meus pais. Isso em 2010. Mas eu guardei para mim. Eu falei, Fantástico. não, nada a ver. Meu pai está com outra pessoa eu já tinha contato com ele. Minha mãe não quer saber do meu pai. Você já tinha conformado assim com isso? Já tinha conformado com a separação. Já tinha. E eu falei, não, essa voz não é de Deus, não é possível. Mas eu guardei aquilo. Eu guardei aquilo no coração e menos de 2 anos depois, Deus começou a falar com a minha mãe. Deus disse assim para ela, filha, eu sei que você já perdoou o seu ex-marido, o pai dos meninos, eu sei que o seu coração está limpo, que você já está curada disso e daquilo, mas eu quero que você ligue para ele. Meu pai morava na Bahia. Telefone para ele, ligue para ele e diga que você realmente o perdoou. Fala para ele. E minha mãe relutou durante semanas, pastor, foi muito interessante. Até que ela falou assim para mim e para o meu irmão, isso há pouco mais de 10 anos, isso foi no início do ano de 2012. Minha mãe falou assim, Ana e Caio, o nome do meu irmão é Caio, e ela disse assim para a gente, por favor, liga para o seu pai. Liga para o seu pai agora, eu preciso falar com ele, Deus está me apertando, Deus está me pedindo para poder falar para ele que eu já o perdoei por todos aqueles anos. E assim foi. Minha mãe, nós ligamos para o meu pai e eu disse assim, pai, minha mãe quer falar contigo. E ele falou, ela quer falar comigo? E ele ficou assustado, admirado. E então, ela começou a falar com ele, disse tudo, olha, a sua vida está livre, eu não tenho ressentimento nenhum contra você, você está perdoado. E é importante, pastor Fábio, falar essa questão do perdão. Externar, né? Externar também. A gente perdoa pessoas diante do Senhor, tem feridas na nossa vida que só serão curadas quando a gente usar a arma espiritual chamada perdão. O perdão é uma arma espiritual e a gente não faz porque sente vontade. É uma decisão. É uma decisão. É uma decisão. Importante você falar isso. Independente. Tem gente que acha... Eu não sinto, eu não consigo. Consegue. Tem gente que acha que vai acordar um dia e fala assim, tô decidido, agora hoje eu vou perdoar. E não é isso, né? É uma decisão. É uma decisão, mas tem que entender o que é perdão. Perdoar é não levar mais em consideração o mal feito. É você não ficar mais alimentando aquilo e falar, não, acabou. E tratar a pessoa com misericórdia e com graça. Isso é o verdadeiro perdão.
E a minha mãe, então, ela telefonou e o meu pai ficou assim, admirado, surpreendido, e ele disse assim, olha, em todos esses 11 anos, na época eram 11 anos e pouco, ele disse assim, eu carreguei um peso e esse peso foi tirado agora das minhas costas. E ele sentiu uma leveza. O que aconteceu ali? Quando a minha mãe verbalizou para ele o perdão, gente, perdoar não significa você bajular a pessoa que te fez mal, não. É não destratar e não considerar o mal feito. Mas a minha mãe não sabia assim, agora Deus vai restaurar o casamento. Não, ela só estava fazendo a parte dela como filha de Deus, que é perdoar quem ofendeu e declarar aquilo. E aí ele disse que o peso foi removido e o que houve? Libertação. O perdão liberta tanto nós que fomos ofendidos por outras pessoas, quanto a pessoa que está recebendo ali aquele perdão. Traz cura, traz libertação. Mas o que aconteceu depois, pastor Fábio, foi interessante. Depois desse dia, dessa ligação telefônica, depois de 11 anos mais ou menos, os meus pais começaram a ter uma amizade. Só que essa amizade coloriu. Olha só. Essa amizade coloriu, eles ligavam um para o outro, conversavam, e até que coloriu, e a minha mãe aceitou o meu pai de volta. Meses depois, na verdade, no mesmo dia que ele chegou em Belo Horizonte, nós fomos para o culto na Lagoinha, o culto das 18, e ele disse assim, eu falei com o Senhor que se o Senhor restaurasse a minha família, eu iria me entregar para Ele. E no mesmo dia da chegada dele, foi ao culto e foi à frente, publicamente, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que maravilha. Poucos meses depois foi batizado e poucos meses depois se casou, paralelamente, um tempo parecido. No mesmo ano, os dois se casaram no civil. Meu irmão e eu fomos as testemunhas, ou seja, filhos que eram revoltados com o pai. Essa é a verdade. Eu tinha uma revolta com meu pai. Eu tinha uma revolta com ele, não queria saber, nem eu nem meu irmão. Mas nós também, eu perdoei o meu pai, meu irmão também. Isso também é interessante porque muitos filhos não se dão conta que muitas bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas estão nas mãos da figura paterna, da figura do pai. E não adianta a gente, meu pai me abandonou, meu pai deixou a desejar, meu pai fez isso, ou não fez isso, ou não fez aquilo. Em primeiro lugar, o que me curou não foi a restauração do casamento dos meus pais. Primeiro eu fui curada antes. Sim. O que me restaurou foi a paternidade de Deus. Então, o meu pai é convertido hoje, mas ele não é perfeito, ele tem as suas limitações, como todo ser humano. Mas quando a gente entende que, em primeiro lugar, pastor Fábio, Ana Kelly, nós aqui, antes de sermos filhos da nossa mãe, do nosso pai biológico, nós somos filhos de Deus. Quando a gente entende isso, entende o que significa ser filho de Deus, as correntes caem por terra na nossa vida. E a gente começa a entender o que Deus requer. Eu lembro quando Deus falou assim para mim, filha, você precisa perdoar o seu pai. Isso foi anos antes. Eu falei, mas Deus, eu não consigo. Consegue, que eu vou te ajudar. Você tem o Espírito Santo, que é o teu ajudador. E eu perdoei o meu pai, liguei para ele na época, e eu lembro que depois disso a minha vida também começou a fluir. Então, é uma questão de obediência a Deus, é uma questão de honrar as autoridades que Deus instituiu sobre a nossa vida. Sem dúvida. E honrar não tem nada a ver com o que a pessoa fez ou deixou de fazer, tem a ver com a posição. Então, isso é muito sério. Olha, isso é uma chave, hein? É uma chave. Isso é uma chave. Honrar não tem com que as pessoas deixaram de fazer. Não tem a ver com o que elas fizeram. Com o que elas fizeram ou deixaram de fazer. É a posição. Tem a ver com a sua posição. Posição. O meu pai é pai, Deus o escolheu. A honra, ela sai da sua decisão de honrar, do seu aprendizado que Deus te ensinou de honrar, e não uma troca. Porque senão era uma troca. Não, não é troca. Né? Tudo que a gente faz em obediência a Deus deve ser por gratidão por aquilo que Deus fez. Então, o senhor falou muito bem aí, o que Deus te ensinou é exatamente isso. Eu fui reeducada pela palavra de Deus. Eu fui recriada, não só, a gente fala espiritualmente, o novo nascimento, mas eu fui reeducada. Foi a palavra de Deus que me ensinou a ser gente como Jesus foi em carne. Foi a palavra de Deus que
me ensinou a ser mulher também, porque é outra coisa que tem que ser restaurado cada vez mais na vida dos filhos, é a hombridade de um rapaz que foi criado sem pai ou sem mãe, é a feminilidade de uma mulher que muitas vezes hoje a maioria não tem isso, porque me faltou também, acredite, eu era destruída, só que foi para isso que Jesus veio, morreu e ressuscitou, para nos refazer. A Bíblia fala, fomos feitos novamente em Cristo, somos feituras dele. Então, Pastor Fábio, em resumo aqui, resumindo uma longa história, tudo que Deus fez eu posso chamar assim de redenção, uma história de redenção, transformação e transformação também. Curas e a chave, o passo é rendição a Deus. Quando a gente se rende, entrega até as dores, até aquilo que não presta, que a gente recebeu, a gente dá para Deus, Deus sabe o que fazer com aquilo. Aí essa é a única troca bíblica, as únicas trocas bíblicas que a Bíblia nos incita a fazer é isso. Olha, troque a sua fraqueza pela força de Deus, troque tudo aquilo que é ruim por aquilo que Deus quer lhe dar. Aquilo que você não recebeu de bom, Deus quer suprir. Deus, ele nos supre em todas as coisas. E os meus pais hoje, eles têm 10 anos e meio de recasados, posso dizer assim, de casados novamente. Sem dúvida nenhuma, recasados. Recasados. Olha, Kelly, a sua história é uma das histórias mais impressionantes e impactantes que eu já escutei aqui sobre restauração. A gente já ouviu muitos testemunhos maravilhosos, muitas pessoas que Deus fez obras grandiosas, mas de restauração eu nunca vi nada parecido com a sua história. Eu quero te agradecer muito de você estar aqui. Quero que deixe o seu contato aqui na tela para quem quiser entrar em contato com você. Acredito que lá na sua bio vai ter aonde a pessoa encontra o seu e-book, do seu livro. Se puder, Serginho, colocar o Instagram dela aqui para a gente encerrar. Ana Kelly Rosário. E entra aí, gente, no Instagram da Ana Kelly para você conhecer mais, para você adquirir o e-book dela e ser muito abençoado. Agradeço muito a sua presença. Por nada, pastor. Lançar outro livro, volta aqui para a gente conversar mais, que eu sei que você tem muita história de missões que nós nem deu tempo de falar. Nem deu, tá vendo? O tempo passa rápido demais. É verdade, conversa boa. Mas foi uma honra estar aqui, uma alegria, um prazer compartilhar um pouquinho dessa história de redenção e o que Deus pode fazer na nossa vida. Deus, ele pode, a gente não precisa continuar vivendo como antigamente. Existe uma nova vida. Sem dúvida. Amém? E muito obrigado a você que esteve com a gente aqui na Rede Super de Televisão, no nosso podcast Pode Crer. E não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.